Marcos 4, do 26 ao 29. E disse Jesus: o reino de Deus é como um homem que joga semente na terra, quer ele esteja acordado, quer ele esteja dormindo, ela brota e cresce. Sem ele saber como isso acontece, a própria terra dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos, que acabam por se enchendo a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Fala ao seu irmão: você é um crente espiga. Nós somos uma espiga. Aí você vai entender por que você é espiga. Interessante que quando isso estava acontecendo, quando Jesus passava por esse momento, a Bíblia diz que ele falava por parábolas, para que apenas aqueles que fossem dentro da intimidade dele pudessem entender. Tanto é que quando ele conta essa passagem, ele chama a parte dos seus discípulos. E ele vem falando, durante 3 parábolas, ele quer revelar algo diferente, ele quer contar algo sobre o reino de Deus. E quando ele fala do reino de Deus, ele está falando do universo de Deus. Ele não está falando do nosso universo. Ele quer que você consiga se desligar daqui e possa entender o universo espiritual do Senhor. E nesse momento eu entendo profundamente que o Senhor Jesus, ele quer que nós venhamos entender como funciona o simples reino de Deus. Ele conta 3 parábolas, mas entre as 3 existe uma que ele é profunda, que é a que nós acabamos de ler. Nessa parábola, ele compara o semeador, ele compara a semente, ele compara a erva, como se fôssemos nós, como se fosse a essência do Senhor lançada em nós através da palavra, como se a partir daí tornasse-se a brotar, a crescer uma espiga, e a partir daí dessa espiga começasse a brotar os grãos. Existe uma coisa que fica muito dentro do nosso coração, às vezes dúvidas, principalmente quando a gente vive verdadeiramente o Evangelho de Deus, sem ser aquele Evangelho do oba-oba, o Evangelho puro, genuíno do Senhor. O Evangelho que, infelizmente, que é rejeitado por tantos. É o Evangelho de renúncia, é o Evangelho de abandono, é o Evangelho de morte diante de nós mesmos. Mas é esse Evangelho que faz com que venhamos morrer para o mundo e vivemos para Deus. E nessa essência, nesse contexto, quando nós olhamos para dentro da igreja, a gente percebe que ao passar dos anos a igreja aparentemente cresceu demais e verdadeiramente reduziu a menos. Sabe por que isso? Porque as pessoas esqueceram o princípio, esqueceram o ciclo perfeito de como funciona o Evangelho do Senhor. Jesus claramente está dizendo aqui que para haver grãos, para haver frutos, primeiro precisa haver espiga. Não vai brotar simplesmente da terra os grãos, as pessoas, os frutos. Não vai simplesmente surgir. Para que elas possam surgir, precisa primeiro a espiga. Jesus está dizendo aqui, primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos. Então existe uma ordem nas coisas, existe uma sequência. Toda vez que essa ordem é fraudada, o Evangelho fica corrompido. O Evangelho perde o seu sustento, que é a verdadeira essência do Senhor. E sem essa essência verdadeira, pode haver qualquer coisa, menos avivamento em nós.
a gente consegue encontrar coisas muito parecidas com o Evangelho, mas a essência verdadeira não está lá. Porque precisa perfeitamente haver a sequência. Por que eu estou falando isso? Porque dentro do contexto, dentro do ciclo do Senhor, primeiro precisa haver a essência verdadeira. Ou seja, dentro de mim, dentro de você, precisa ter algo profundo, que dê raiz, que dê sustento, que dê firmeza. Precisa ser um Evangelho verdadeiro. Por mais que você queira pender, por mais que você queira tentar, queira se iludir, se não houver essa essência verdadeira, não consegue se brotar uma simples espiga. Interessante que se não houver a espiga, não vai haver os grãos, não vai haver os frutos. A partir do momento que a essência verdadeira entra dentro do nosso coração, começa-se a nascer uma pequena espiga, começa a se formar. Porque eu disse para você que você é um crente espiga? Porque eu creio, pela fé, assim como você também crê, que você é uma espiga para o Senhor nessa noite. Mas que precisa ter a verdadeira essência dentro de você. Porque sem ela, nós vamos produzir frutos ruins. Às vezes a gente fica tão ansioso, às vezes nós olhamos para dentro da nossa própria igreja, às vezes, vamos falar de nós, né? É mais fácil vamos falar de nós em vez de falar dos outros. Às vezes a gente fica olhando, meu Deus, porque quanta demora. Se o Evangelho verdadeiro pregado, por que às vezes demora tanto? Porque para formar uma espiga com a essência do Senhor, não é assim, da noite para o dia. Essa espiga precisa ter caráter, essa espiga precisa ter testemunho, essa espiga precisa ter sede. Eu poderia falar diversos adjetivos aqui, você também pode acrescentar em direção um monte. Aí quando essa espiga está formada, ela está pronta, os grãos começam a nascer. É impressionante. Vamos pegar o exemplo da espiguinha de milho. Lá, quando a gente fala espiga, você deve lembrar da espiga do milho, né? Mas tem um monte de espiga por aí. Aí pensa, começa aquelas folhas externas lá, se você abrir você não vê nada, daqui a pouco você abre ela, começa a girar uma espiga. E mais tarde começam a se aparecer os grãos. E aqui o Senhor deixa claro uma coisa, que como esses grãos nascem, assim como a espiga nasce, o homem não entende como isso é formado. Mas a realidade, a verdade é que se forma. É que existe, é que traz a existência. Aqui nós aprendemos a primeira coisa. Se você voltar lá no começo, como é que foi que o Senhor trouxe à existência as coisas? Foi através da palavra, não foi? Lá naqueles 7 dias que o Senhor passou construindo aquilo que nós chamamos de mundo, de maravilhas, a cada dia Ele dava ordem através da sua palavra, e as coisas iam se formando, iam brotando, iam acontecendo. Então é através da palavra, da essência que também há na palavra, é que coisas existem. Por isso eu disse para você no início, que existem coisas que estão dentro de você, que você ainda não descobriu. Elas simplesmente ainda não nasceram, mas elas já existem dentro de você. Quer ver uma coisa? Antes de você nascer, antes de você vir ao mundo, a Bíblia diz que você já existia dentro do Senhor. Da mesma maneira que antes de você tornar a existir nessa terra, você já existia dentro do Senhor, coisas que estão dentro de você passarão a existir. A partir do momento que você faça assim como o Senhor fez, que Ele usa a palavra da autoridade e diz: homem exista, terra exista, firmamento exista, sol, lua, estrelas, firmamento, água, oceanos existam. A partir do momento que Ele usa essa autoridade, as coisas existem. Sabe por quê? Você
é feitura do Senhor, você é feito à semelhança de Deus. Existe uma parte de você que, segundo a palavra, é semelhante ao Senhor. É a imagem dele. Então, por isso, você tem que entender nessa noite, de uma vez por todas, entenda esse princípio, guarde dentro do teu coração. Não é nada miraculoso, não é nada que você não tenha escutado ainda. Não é revelação específica, não é nada disso. É algo muito simples, que precisa nascer, brotar dentro de você. Já existe. Sabe aquela vontade que você tem de fazer alguma coisa no reino? Que está aí pulsando, fervilhando dentro de você? Como é que faz para existir? Bota para fora, querido. Não deixa as situações, as coisas à sua volta fazerem você pensar, fazerem você acreditar que não é possível acontecer, porque ela já existe dentro de você. Sabe por que às vezes a gente é contra? Não é que seja contra, mas é a maneira mais difícil. Você tem que fazer uma campanha, um voto, uma coisa louca, mirabolante para você conseguir alguma coisa. Querido, você não precisa dar 7 passos para conquistar algo que a palavra já disse que é seu. É seu. Basta você dar a palavra de autoridade, só que brote, que nasça dentro de mim. Você não precisa fazer lá 7 passos para isso, ou para aquilo, ou para aquele outro, para que as coisas aconteçam. Sabe por quê? Porque o Senhor já prometeu, é promessa. Às vezes a gente fica pedindo, a gente fica fazendo coisas absurdas para conquistar, para alcançar algo que o Senhor já disse que é teu. Sabe por que você não sabe que é seu? Porque você nunca leu isso. Talvez você não leu, mas talvez nunca te falaram também. Entenda isso. O Evangelho é simples, não é confuso. As expectativas que o Evangelho gera é acerca das coisas que o Senhor brota dentro de você. Ele pode me usar aqui em cima para ativar isso dentro de você, mas não sou eu que vou lançar para você, porque já está aí dentro. Você não precisa fazer 50 dias de jejum para alcançar isso. Você vai jejuar para santificar a tua vida, não para alcançar alguma coisa. O jejum não é para conquistar coisas, o jejum é para santificar você. Então não precisa você dar tantos passos, fazer tantas coisas, que já é seu. Usa esse momento para santificar a sua vida. Vai se aproximar. É simples demais, a gente complica. Não precisa disso. Creia, está dentro de você. Está aí dentro, fervilhando. Às vezes, se acalmou. Às vezes aquela pressão que estava dentro de você querendo brotar, de tanto ficar abafado, de tanto ficar segurando, parece que você guardou lá dentro de você de uma maneira que não consegue mais tirar de dentro de você isso. O que estava um dia fervilhando, explodindo, pronto para pulsar, se acalmou. Não deixe isso acontecer. A chama que o Senhor quer acender dentro de você, Ele quer que acenda para não se apagar. Ela pode às vezes reduzir um pouquinho a chama, mas aquela brasa, ela tem que ficar lá. Porque quando o vento sopra, novamente aparece a chama. Quem já fez fogo alguma vez, deve ter percebido que quando as labaredas do fogo se abaixam, você fica observando as brasas. Quem sabe muito disso é o Ricardo. Fui fazer um churrasco com o Ricardo um dia desse, e o Ricardo disse assim: eu tenho uma tática aqui diferente para fazer o fogo. Nós homens, né, que fazemos o foguinho lá, a gente sempre gosta de descobrir um jeitinho novo, né, para fazer o fogo, porque por mais que a gente saiba, parece que na hora de fazer o bendito fogo não sai, né? Eu dei junto assim, deixa que eu tenho um jeito aqui que é, não tem. Ele disse assim: só ajeita aí as carvão, a gente ajeitou o carvão lá, e ele saiu, deixou sozinho. O que será que esse homem vai fazer?
pouco o homem aparece no secador de cabelo da Glaucia. E o que você vai fazer com isso? Vai lá, ligou, abriu a portinha, apertou o botão. Gente, eu nunca vi aquilo. A chama fumegou. A chama cresceu. Um momento legal de descontração, mas até com isso eu aprendo alguma coisa. O sopro daquele ventilador, daquele secador de cabelo, fez com que a chama tornasse agradável. A brasa está aí dentro. Falta o Espírito Santo soprar. Permita que ele sopre em você. Deixe isso acontecer. Não segure. Não prenda isso. E o mais interessante é que não existe idade para isso acontecer. Existe algo que a gente tem lutado para quebrar dentro dessa igreja. Que os jovens não precisam se sentir maus quando os mais velhos estejam juntos. E nem os mais velhos constrangidos porque os mais novos estão próximos. Tudo bem, existem os momentos que a gente tem que se separar por uma questão de linguagem. Mas o corpo precisa andar junto. O braço não se separa do outro braço, ele está ligado no mesmo corpo. A perna também está ligada no mesmo corpo, no mesmo tronco. Ela não pode se separar da outra. Enquanto uma fica, a outra vai. Eu não vou dar o passo aqui, senão eu caio. Enquanto uma fica, a outra vai. E assim a gente segue. O reino de Deus também é assim. A gente não precisa fazer coisas mirabolantes, diferentes. Querido, precisa entender uma coisa. É pregado muito isso em retardo. É na simplicidade. Você não precisa fazer coisas, loucuras. Faça desespero no teu coração dentro de você. Em adoração. Dentro de você. Faça coisas malucas para o Senhor como prova de amor. O Salvador diz uma frase muito bonita que é: o meu testemunho precisa chegar antes daquilo que eu falo. Então não fique falando, eu vou fazer, eu quero fazer, deixe que aconteça, que flua, permita fluir acontecer dentro de você. A palavra ela tem poder. A palavra ela tem autoridade. A palavra ela tem poder de tornar a existir coisas que ainda não existem. Elas nasceram dentro de você, mas não existem ainda nesse mundo. É só ligar. A Bíblia diz que o que é ligado na terra, onde? Tá, nós sabemos disso. Mas por que a gente não faz isso? Né? As coisas assim. Por que a gente complica tanto, né? E aí, querido? Quando a essência verdadeira está dentro de você, você entende que você tem autoridade nessa palavra. Quando você tem autoridade nessa palavra, você tem uma essência verdadeira dentro de você, começa a vir uns grãos, começa a brotar. Eu creio que é isso que vai começar a acontecer com a gente nessa igreja. Amém? É isso que vai acontecer, porque as espigas, existem várias espigas nessa safra aqui que estão formadas, estão prontas, a essência do Senhor está borbulhando, algumas estão se descobrindo, algumas estão desejando. Vou dizer uma coisa para você, cuidado. Cuidado, porque às vezes a pessoa está ao seu lado, você pensa que ela não serve, que ela está paradinha, que ela está quietinha, ela vai se levantar como um leão do seu lado e vai fazer coisas que você não acredita, mas você também pode ser essa pessoa. Não espere. Não espere alguém chacoalhar você e vai, faça. Porque daí vai ser só um momento assim que você vai se mexer e vai. Não, busque isso no Senhor. Se você não conseguir olhar para Ele, fazer Ele ativar, agitar isso dentro de você, vai chacoalhar por alguns instantes, daqui a pouco você vai parar, você vai só levar. E assim é o processo do Senhor.
Mas qual é o momento de podermos ver tantos grãos na nossa colheita, nos nossos lagares, na nossa igreja, vamos dizer assim, quando você estiver pronto, quando você estiver formado como uma espiga, quando a essência estiver fluindo dentro de você. Mas aí, nós sabemos que Satanás ele vai fazer de tudo para impedir que isso aconteça. Essa vontade que está começando aí dentro de você agora, ouvindo essa palavra, sabe? Sabe esse sentimento de potencial, você começa a acreditar, eu posso, eu consigo. Sabe que é verdade, eu tenho algo aqui dentro de mim que eu acho que se eu fazer, eu vou acabar ajudando no reino, eu vou acabar fazendo a minha parte. Você está se convencendo disso agora, porque o ambiente permite que isso aconteça. Quando esse sentimento vem no seu coração, Satanás astuto, ele vai fazer coisas para impedir que isso aconteça. E a gente precisa estar atento. Quando é que teremos essas espigas suficientes para produzir os grãos? Quando a palavra for pregada verdadeiramente em sua essência. A palavra que ouvimos, a palavra que brota, a palavra que vem através de nós, se ela não for verdadeira, os grãos que você vai gerar também não serão verdadeiros. Eu conversava com a Islane antes de vir, falava sobre isso e Deus usou ela de uma forma comigo que ela deu exemplo, às vezes, de uma criança que você engravidou, mulher, né, criança dentro de você, e ela começa a ser formada. Se essa criança vier antes do tempo, ela vai ter algumas fragilidades na sua saúde, não vai? Ela vai ter algumas dificuldades. E se ela passar do tempo, também. Ou seja, existe um tempo ideal para que os grãos que nascem na nossa espiga sejam ceifados. Aí é uma coisa que a gente precisa entender, que é uma mania nossa. A gente vai lá, faz tudo certo. A essência é verdadeira, brota os grãos. Aí o grão nasce, está verdinho, ainda, ele fica maduro. Está pronto para ser ceifado. A gente não quer largar. A gente pensa que é nosso. Não é verdade? Tem pessoas que ganham outras pessoas e pensam que ela é deles. Se sentem donas. Tudo é um processo. Se esse grão que você gerar não se desprender de você no momento certo, se for antes, ele vai vir verde, azedo, amargo, insípido, sem gosto, defeituoso. Você pode dar vários adjetivos. E se ele for retirado depois, ele apodrece. Amadurece tanto que ele torna a apodrecer. Depois que ele apodrece, depois que toda a vida que tinha naquele grão, incluindo as bactérias, morreram, ele vai secar e vai deixar de existir. Por isso ele precisa ser tirado no momento exato. Os filhos que vocês geraram são seus para o reino. Não se apegue neles. Vai ter um momento que você vai ter que largar eles. Vai ter uma hora que eles vão ter que se desprender de você. E dói. Para ele que se desprende e para ela que gerou, que fez tudo. Quem é pai sabe disso. Cria algo que não é dele. É triste. Mas é bom. Você precisa ter paciência
ter controle, ter esperança, ter consciência no Senhor que aquilo que você está fazendo, ter paciência para nascer, para gerar, para acontecer. Não adiante nem atrase. Faça no tempo certo. E não venha me dizer que você não sabe o tempo certo, porque a gente sempre sabe. A gente só não quer enxergar. Sabe aquela hora de conflito? Sabe aquela hora de dúvida? É bem essa hora. Que você não quer largar, não quer defender. Sabe aquela hora que fica, sabe? Quando você sabe que você tem que fazer uma coisa certa, você nunca lembra daquilo, mas vai se aproximando, vai chegando, vai ficando tão perto. Aqui nem vou dar um exemplo aqui na igreja. De uns meses para cá, o povo resolveu casar. Graças a Deus por isso. Não se ouvia falar nisso. Aí as coisas começaram a acontecer. Tanto a pessoa que está ali consertando a sua vida, como a igreja precisa entender que existe o seu tempo também. Nós não podemos apertar esse grão para ele não estourar, para ele não errar, como nós temos que, também não podemos atrasar. Mas nós não podemos deixar de ensinar. E aí, as coisas vão acontecendo. É automático. Por que eu digo isso? Porque às vezes eles viviam lá sua vida dessa forma comum, não incomodava. Mas chegou um ponto que aquilo começou a ficar tanto na cabeça: meu Deus, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer. Quando chegar esse momento, é o momento certo. Quando chegar essa hora que você não sente mais paz de continuar dessa maneira, dessa forma, você vai mudar, você vai fazer. Eu dei o exemplo do casamento, mas existe muitos outros na nossa vida assim. É como a gente vem para Cristo. Tantas coisas erradas a gente faz, tantas coisas tolas, comportamentos nossos. E a gente chega dessa forma, sem ninguém dizer assim: para de falar palavrão, cara. Muda isso, para de dizer isso, fazer aquilo. Sem ninguém falar para você, você começa a mudar isso dentro de você. Sabe por quê? Porque você olha e você não fica confortável em continuar desse jeito. É um momento que você quer mudar, é um momento que você não quer mais. É porque é um momento que você amadureceu, você cresceu. Você era pequenininho, você estava dentro da terra ainda. Começou a brotar, virou uma folhinha. Já começou a aparecer coisas dentro de você. Esse é o momento certo. Lá em 2 Timóteo diz assim que Paulo aconselha Timóteo a pregar a palavra, porque chegaria tempos em que eles não suportariam a sã doutrina. E sentindo conselho em seus ouvidos, eles procurariam mestres para si, para que esses mestres pregassem a eles, e assim os seus ouvidos se aquietassem. Os ouvidos, não o coração, os ouvidos, porque o coração não se aquieta enquanto a verdadeira essência não vem. Paulo ensinava a Timóteo: pregue a verdade, insista, fale, corrige, a tempo e a fora de tempo, quando for conveniente ou não. Ele já dizia ali: Timóteo, não existe momento conveniente para você falar o que é certo, porque o que é certo ainda é certo, não deixou de ser certo, e o que é errado continua sendo errado, querido, não deixou de ser errado. E é isso que a gente vê, nós vemos acontecendo nesses tempos, procurando mestres que preguem, que falem, que façam amuletos da maneira como a pessoa quer. Parece ser mais fácil. E é aí que Satanás começa. O seu ato, a sua estratégia de roubar de você a confiança, a credibilidade que você tem de saber
que você tenha autoridade na sua palavra, que se você dizer que brota, que nasça, que cresça dentro de mim, Senhor, que flua através de mim. Se você fazer isso, vai acontecer. Ele vai começar com mestres, com pessoas, com ensinamentos, com a essência mentirosa, com a palavra que não é verdadeira, que é muito semelhante com a verdadeira, é muito parecida, mas não tem profundidade, não tem raiz. Ela mata você, ela fere você, é como um câncer, mata vagarosamente, arranca a sua raiz. Ela não vai tirar você do lugar, ela não vai tirar você de dentro da igreja, muitas vezes não. Ela vai apenas tirar a raiz, aquilo que prende você, ali dentro. Alguns ela arranca sim, outros ela não arranca, ele faz questão de não arrancar. Principalmente aquele crente velho, não tem intenção nenhuma de arrancar, ele só quer tirar as raízes dele. Quando essa essência não é verdadeira, quando começamos a buscar amuletos para nós, essas coisas acontecem. Eu estava vendo aí um filme com Yasmin, de Moisés, e eu achei interessante a maneira como eles conjecturavam o filme. Que o povo falava: Moisés, fala tu a Deus, fala você com Deus, vai lá, escuta você o que ele tem para te dizer, e aí você vem e fala para nós. Aí Moisés foi, aí ele falou, aí depois Moisés subiu ao monte e passou-se dias e dias e dias, e Moisés não vinha. O povo não teve paciência, se cansou de esperar. E eles, em vez de gerar dentro dele coisas boas, eles geraram ídolos, amuletos. Era muito simples, eles já estavam no ambiente do Senhor. Eles geraram coisas ruins. Você precisa entender também mais uma coisa, que assim como você pode gerar dentro de você coisas boas, você também pode gerar coisas ruins. Como? Quando a essência não for verdadeira. Quando a essência não for pura. Quando a presença for muito parecida com a verdadeira. Sabe qual é a presença muito parecida com a verdadeira? É a presença da adoração. Como presença da adoração? Se você pegar na palavra, você vai ver que Jesus diz assim que o seu Pai busca adoradores, não adoração. Adoração é o ato, é o que vai acontecer. Meu Pai busca verdadeiros adoradores que o adorem de espírito e em verdade. Adoração é agitação. Existe adoração verdadeira? Eu sou claro que existe, mas existe uma adoração muito parecida com a verdadeira. Aquela adoração que faz você acreditar que você vem à igreja, que você senta nesse banco, que você louva o Senhor, você abre o fôlego que está dentro de você profetiza coisas, mas não tem raiz. Vamos entender melhor o que eu estou querendo dizer? Você pode abrir em Marcos, capítulo 4, do 14 ao 20. Para nós não se estender, eu vou ler apenas a explicação da parábola, porque é uma parábola que acho que todos conhecem já. Amém? O semeador semeia a palavra. São estes o da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto ouve, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantes também são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com muita alegria, mas eles não têm em si mesmo raízes, sendo antes de pouca duração, e lhes chegando a angústia ou a perseguição por conta da palavra, logo se escandalizam. Já os outros que são semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra,
Mas os cuidados do mundo, a fascinação com a riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela dentro de si infrutífera. Já os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, recebem, e frutificando neles a 30, a 60 e a 100 por um. Olha só, é tudo que falamos. Quando que a essência não é verdadeira? Quando ela está em solos rochosos, em espinhos, no meio do caminho, são os amoretos. Essas sementes que não vão brotar, não vão germinar dentro de você, elas não vão conseguir enraizar, elas vão morrer antes. Muito antes de que elas possam botar uma espiga e depois você, essa espiga, os grãos, através de você, elas vão morrer. Para finalizar com você, quero que você abra em Mateus 24:12. E aqui está a resposta. Por que permitimos que Satanás roube as sementes semeadas em nós? Porque as sementes caem em lugares errados, onde o espinho vai sufocar, onde as pedras vão matar, onde o sol vai bater ali, vai secar e a semente vai morrer. Por que essas coisas acontecem? Que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, ou quase todos, esfriaria. Mas aqueles, porém, que perseverarem até o fim, serão eleitos, serão salvos. É lindo esse versículo. Parece que a gente não se escandaliza nessas coisas do mundo, né? Parece que o mundo tão perto, tão em volta de nós, parece que ele entra com tanta facilidade e a gente aceita. E quando a gente aceita, a gente se torna frio. A iniquidade está tão próximo de nós que a gente não fica mais escandalizado. Uma vez era um absurdo alguém ser assassinado, a gente ficava sabendo, meu Deus. Hoje, se você abre o noticiário, o jornal, você vê isso. Tão comum, está tão espalhado, está tão agressivo, está tão terrível, que nós não nos impressionamos mais. O nosso coração tem que ser o mesmo. Eu quero dizer para você que existe sim, nessa terra, um lugar em Deus, em que a gente vai viver, em que a gente vai permanecer, que a gente vai conseguir sentir a verdadeira essência do Senhor, mesmo em meio a essas coisas, sem o nosso coração se esfriar. Existe sim aqui nesse lugar, nessa terra. O Senhor prometeu, isso não é só lá no céu. Lá no céu é uma nova vida. O teu corpo vai ter que ser mudado para você viver isso lá. Mas antes de lá tem algo aqui que é para você também viver isso, para você aproveitar isso que Deus quer dar para você. Mas somente um coração quente, fervendo para o Senhor vai conseguir desfrutar disso. Senão não tem como. Senão não tem jeito. A atenção que o Senhor quer chamar no nosso coração nessa noite é com relação ao primeiro amor. Aonde foi parar? Aquela paixão, aquele prazer, aquela coisa agitada que nós fazíamos, que nós cometíamos. Onde foi parar isso? Às vezes você olha para dentro de você e fica procurando, Senhor, eu estou procurando, eu não encontro, eu não consigo encontrar, eu quero, eu busco, mas eu estou procurando aqui dentro de mim algo que tenha profundidade, algo que tenha raiz, eu não encontro. O Senhor me ajuda, eu quero meu coração aquebrantado aos seus pés, eu quero realmente ser usado por Ti. A gente fica procurando, eu não encontro, eu não consigo, o que tem de errado comigo?
O Senhor quer chamar você nessa noite, Ele quer mexer de volta com o seu coração. Ele quer fazer você de novo ficar mexido com Ele. Como você conheceu sua esposa, sua namorada pela primeira vez. Quando você ficava perto dela, você ficava balançado, você ficava estremecido. Seu coração ele batia mais rápido, você ficava ofegante. A paixão, o amor, o desejo, a vontade de estar junto. É o primeiro amor. Se você perguntar para uma pessoa que há pouco tempo ela está vindo, que ela está nesse primeiro amor, ela fica a semana toda esperando o momento do culto. Ela fica a semana toda pensando, meu Deus, a essência daquela canção, as palavras do louvor, a mensagem da palavra. Eu preciso disso. A expectativa dela está no culto, já no domingo, acabou o culto e ela já está pensando no próximo. Ela já está na expectativa, pensando no próximo que vai vir, e isso começa a fervilhar. É a essência do primeiro amor, é o amor que Deus nunca quer que nós venhamos abandonar. Então para de ficar olhando para o lado, para de ficar olhando para os defeitos, porque as igrejas dessa terra ainda são constituídas por pessoas. Pessoas são defeituosas, pessoas cometem erros. Então você ainda vai ver muitos erros sendo cometidos. Não se baseie por isso. A essência do primeiro amor. Se você não está isso, procura alguém, cara. Vai ganhar alguém para Jesus e acompanha o primeiro amor dele. E deixa o amor dele respingar em você. Que você precisa disso. Não você, nós. Todos nós precisamos disso. Aquele que nasce de novo, aonde ele vai, ele é notado. Aonde ele pisa, ele é percebido. Ele chega no lugar, ele é percebido. Sabe por quê? Ele está fervendo dentro dele. Está queimando. Está ardendo. Ele quer falar. Ele quer pegar os amigos dele, ele quer pegar aquele amigo dele adulto, ele quer pegar aquele amigo dele mentiroso, ele quer pegar aquele amigo dele, ele quer pegar os amigos dele, ele quer falar, olha, eu já fui assim. Eu ainda estou mudando. Mas a verdade é que eu consegui um caminho que vai fazer você diferente. Só o primeiro amor consegue fazer isso com você. Porque o primeiro amor é o amor mais verdadeiro. É o amor que não tem condição. É o amor que você não olha para o lado. É o amor que você não fica gerando expectativa em pessoas e nada. Qualquer abençoado falando de Jesus já faz você chorar, já faz você tremer. Você não fica mais nisso. O primeiro amor, ele não causa aquela coisa que às vezes os mais antigos têm. Às vezes a gente fica selecionando. Aquele é bom de ouvir, aquele não é bom. Lógico, tem pessoas que falam muita besteira. Mas às vezes a gente fica crítico mesmo. A gente já parece que só nós presta. E o cara está no primeiro amor. Ele consegue olhar um falando lá, qualquer coisa, ele consegue encontrar algo que mexa no coração dele. Porque ele está prestando atenção na essência. Ele não está procurando palavras, porque palavras qualquer um pode falar. Ele está procurando profundidade, essência, algo que entre lá no coração dele, mexa, treina com você. É isso que ele está procurando. Quero convidar você a ficar de pé. O que você vai fazer? Qual é a loucura que você vai fazer nessa noite para mudar isso dentro do teu coração? Quais são as ações, as atitudes que você vai começar agora? Para você ficar mais perto um pouquinho ainda do Senhor. O que você vai fazer? Quero pedir para que vocês todos venham à frente. Nós vamos buscar isso. Você vai esquecer o tempo. Você vai esquecer o compromisso. Você vai abandonar os problemas. Você vai fazer
não conhece a letra, porque Deus deu essa canção para nós hoje de manhã.